baixo, transplantado dele, e por recomendação médica, essa é uma rotina que passou a fazer parte da minha vida. E eu, como não quero abrir mão da minha vida, quero continuar ela, né? Então sigo a risca. Eu gostaria de saber, de agradecer enormemente ao Zé Bezerra. Zé Bezerra é um frade, amigo, mestre. Eu digo que o livro dele sobre Lampião, a Raposa das Caatingas, é meu livro de cabeceira. Toda vez que me assalta uma dúvida, eu vou a ele, porque ele é um pesquisador tão percussiente, tão detalhista, que se deu, eu vou dizer, ao detalhe de identificar suas fontes, inclusive indicando o atitude e longitude da morada dessas pessoas. Então, Zé é um exemplo de seriedade, de honradez e de precisão naquilo que realiza como pesquisador. Aqui tem muitas outras pessoas que estão presentes nesse momento, que é um momento especial do ano. Eu quero que vocês me permitam aqui evocar nesse momento, como evoco em todos os outros momentos em que chego para realizar um trabalho ou receber dele uma homenagem como essa, uma instituição como essa. A meu pai e a minha mãe. O meu pai, um educador que consagrou sua vida à educação pública, democrática e gratuita. Minha mãe, uma poetisa que costumava recitar para mim as lágrimas de Adelaide, um poema de Castro Alves, que, segundo ela, teria sido composto no leito de morte e dedicado à sua irmã Adelaide de Castro Alves, que ela chegou a ver pessoalmente. Foi na convivência deles e com um ensino fundamental, a necessidade de sermos sempre honestos, leais, gratos. 3 predicados dos quais eles repetiam diariamente na nossa casa. Então, meu pai e minha mãe eu evoco sempre. Evoco também e agradeço a companhia de 44 anos de minha esposa. Somos há 44 anos casados e sem ela, certamente, eu não estaria aqui. Aos meus filhos, 2 deles aqui presentes, Isadora e Lucas, e minha nora, que é uma pernambucana, e que eu digo que é minha filha de Pernambuco. Casou com meu filho, que hoje não pôde vir, porque é jornalista e está de plantão trabalhando. E queria aqui mencionar, já que Zé Bezerra fez essa referência ao filme Feminino do Cangaço, duas importantes contribuições que isso. Primeiro, da magnífica editora da Universidade do Estado da Bahia, que na época era pró-reitora de extensão, e que quando eu falei do projeto, ela abraçou imediatamente. E se hoje o filme é uma realidade, já com quase mais de 1 milhão de visualizações, isso se deve ao apoio dela, que não nos faltou em nenhum momento. E sem conhecer praticamente a gente, não tinha nenhuma referência, foi entusiasmo pelo tema e pela história brasileira. Ao meu colega, companheiro, e todos os companheiros do Centro de Estudos Euclides da Cunha, colegas da universidade, Lucijane, Lucas Viana, meu parceiro do Feminino Cangaço, Roberta, que eu chamo de Robertinha, que entrou na universidade aos 19 anos, era uma menina e eu digo que é minha filha leviana. E o esposo dela, Neto, que está ali com ela, minhas amigas, o Diné, que hoje escreve, inclusive, um mestrado sobre as mulheres de Campos, e uma figura especialíssima para mim ao longo dos anos, que é o jornalista José Armindo, a quem eu devo, inclusive, a narração do Vaqueiro de Campos, que hoje é um fenômeno na internet, tem mais de 1 milhão de visualização, ou muito mais, eu chegando quase para 2 milhões do que para 1. Zé Armindo
eu convidei ele para fazer a narração do Vaqueiros Canudos, em nome da nossa amizade, que é uma amizade longa, né? Meu irmão, querido. Ele disse a ele: olha, eu só tenho dinheiro para pagar o estudo, 50 minutos, né? E você não pode errar, você tem que narrar certinho. E não é que o danado foi lá, o cara foi lá e narrou certinho, em 50 minutos. E foi assim, na narração. Eu lembro quando a gente chegou com a narração na ilha de edição, Roque Araújo, que é um ícone do cinema da Bahia, botou a narração do Zé e disse, chamou as pessoas e disse: olha, isso aqui é que é saber narrar, o resto é conversa. E eu sabia o quanto tinha sido difícil para Zé realizar aquele trabalho no espaço de tempo. Mas não vou continuar a falar de mim, porque Zé Bezerra já o fez com uma generosidade que eu não sabia que era tão importante. Fiquei, inclusive, até espantado, né? Mas digo a vocês o seguinte: eu chego na academia, e eu disse isso à professora Adriana há poucos instantes, não com... Todos nós temos vaidades, todos nós temos nossas veleidades. O que não pode, nós não podemos é deixar que elas inflamem a nossa lucidez e nos tornem tolos, né? Porque a vaidade excessiva nos torna tolos. Então, eu digo que cheguei na academia, e a academia é como se eu estivesse ocupando ou ganhando mais um espaço no trabalho, né? Por quê? Porque a academia é uma festa, um congraçamento como esse, mas é sobretudo um lugar em que nós devemos trabalhar para socializar o conhecimento, para trazer novas luzes sobre as obscuridades da história, para fazer com que todos os brasileiros possíveis cheguem ao conhecimento que nós, ao longo de nossas vidas, amealhamos, pesquisamos, estudamos, mas creio sempre com a ideia de que esse era o nosso objetivo. Aqui estão vários confrades aos quais eu saúdo, né? Na medida que saúdo também o nosso presidente, a nossa secretária, saúdo a todos. Aqui tem poetas, aqui tem escritores, né? Gostaria de registrar também aqui a presença do grande artista, né? Xilogravura e poeta, cordelista de Feira de Santana, Franco Machado. É um artista genial, né? Então, eu cheguei na academia e me dei de cara com a tarefa de falar sobre meu patrão, que é a religião. E confesso, sem nenhum constrangimento, que pouco eu sabia de Arlindo Girão. Sabia mais de Antônio Girão, que era um poeta magnífico, né? E que foi contemporâneo também de Arlindo, mas de Arlindo eu não sabia nada. Então eu disse: olha, esse é um lugar bom de se trabalhar, porque você começa a aprender, né? E eu tive que ir atrás dos caminhos, seguir, ao percatar os caminhos de Arlindo Girão, que foi o que eu fiz, né? E espero que tenha sido fiel a essa trajetória ilustre. Eu digo aqui no começo: há livros que publicados em épocas distantes, mas que ao lermos hoje nos parecem contemporâneos, com os quais dialogamos sem agravamento por conta do tempo decorrido desde a sua publicação. Penso que tal se deve não só ao talento do autor, de sua pena inspirada, ao seu estilo, à sua capacidade de criar e relatar ambientes, tramas, personalidades, e personagens, mas sobretudo ao humanismo contido nessas obras. Ao conferirmos assim, penso, a primazia da humanidade para o nosso comportamento social, ratificamos valores imperecíveis e inovidáveis, se desejamos um mundo melhor, universalmente fraterno. Falo aqui da ética da honestidade,
verdade, da honra, da lealdade, da solidariedade, da empatia pelo seu semelhante, em que pesem as transformações produzidas pelo processo histórico, que intrinsecamente carregam no seu âmago as inovações científicas, tecnológicas, as mutações de costumes, as alterações espaciais e arquitetônicas das cidades, que, no entanto, não removem completamente os vestígios de nossas ancestralidades, como lembretes à nossa consciência das referências culturais, sociológicas e antropológicas, que subsistem mesmo nas grandes metrópoles, alarmantemente cada vez mais enroiadas, frígidas e perdendo substância na sua civilidade. Pertinente sempre levarmos em consideração que o anonimato não deve significar invisibilidade, indiferença. As coletividades sociais, observada a indiferença de classes que diminui ou acentua as necessidades e urgências do amparo do Estado, com suas diversidades, suas contradições, suas aspirações e utopias, no prescíndio de presença da democracia, da justiça social, da saúde e da educação pública, da cultura, do lazer, para que não se instale a harmonia social, com a consequente penetração do crime organizado, da violência, da miséria absoluta, enfim, o famoso e aterrorizante grado do Salmo 52. O escritor argentino Jorge Luiz Borges, em um momento inspirado, o que não é mesmo, lembrou: eu sempre pensei que o paraíso fosse uma espécie de biblioteca. E eu também pensei. Borges tinha razão, eu acho que é mesmo. E o Castro Alves, o poeta dos escravos, escreveu: ó, bendito que semeia livros à mão cheia e manda o povo pensar. O livro caindo mal é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. O eterno menino baiano e os 6 inspirados de avô argentino são universais como um desafio para o conhecimento, para o aprimoramento do saber, para fazermos mais humanos. Cito e poderia citar muitos outros artistas da palavra, da cultura, da escultura, das imagens, do teatro, do cinema, pois a ele devemos muito do que fomos, do que somos, do que aspiramos melhorar no curso de nossa existência. Também comparando-as, ao referir-nos, volto meus olhos para a obra da Bíblia. Não comparamos com apenas matutando que a fecundidade intelectual e acadêmica de minha vida é produto desse ser humano, pelo conhecimento e pela descoberta do outro e de si próprio. Eu hoje estou realmente do outro lado, se assessorando, porque todas as hierarquias, na titulação deste texto gráfico, Ramiro Girão, um escritor brasileiro. Não porque conhecia na legalidade desse instrumento. Nascido na fazenda Palestina, município de Morada Nova, estado do Ceará, no dia 3 de outubro de 1900. Filho de Luiz Carneiro de Souza Girão e Celina Cavalcante, patrono deste sodalício na cadeira 34, para o qual fui convidado a ocupar e aceitei, com severa consciência crítica, responsabilidade modesta, a que me obrigo ao assentir com este compromisso. Consultando o site, aqui vai o site do IPT, vai o site da sua presente na vida da gente, com o feijão e o arroz, guardado aí no livro das proporções. Quando usada, e aí eu faço aqui, ferramenta moderna e utilíssima para todos os pesquisadores, quando usada criteriosamente e procedido no cotejamento das informações referidas, ressalte que este deve ser método utilizado
utilizado no ambiente de leitura de toda e qualquer fonte. Né? Encontramos este texto sobre essa vida de Raimundo Girão, de Mário Guarda, deste de outro ilustríssimo cearense, Capistrano Gabriel, e isso se aqui mencionado no texto, o nosso querido Francisco Henrique de Paulo, o nosso querido Chico Henrique, também de Mário Guarda. Né? De onde seus pais mudaram-se em 1905, numa capital do estado, no lugar do Ceará. Em novembro de 1913, transferiu-se para Fortaleza, passando a frequentar o colégio teológico do professor Manuel Leiria de Andrade, e em seguida matriculou-se no Liceu do Ceará, no qual tirou os necessários preparatórios. No ano seguinte, matriculou-se na Faculdade de Direito do Ceará, cujo curso terminou para o grau de bacharel no dia 8 de dezembro de 1924. Nessa mesma faculdade, doutorou-se em 1936, sendo aluno laureado pela tese de fenômeno freudiano e a criminologia. E tem descobrido aos 24 anos, cada sua própria vida, nos enseja italiano o que é a legitimidade da obra de um talento somente conhecido aos 83 anos. A sua inquietude de espírito, conjugada ao seu capacitamento para dedicar-se a diferentes tarefas simultaneamente incluídas, abre o caminho para que possamos compreender a expressão quantitativa e qualitativa do seu fazer intelectual. Especulamos que ele não se permitiu jamais ficar confortável, mesmo que na notoriedade o alcançara como um executivo do Estado, ocupando o cargo de prefeito de Fortaleza entre 1933 e 1934, secretarias estaduais e outras funções proeminentes, como também o exercício do magistério, como ativista político e cultural, como historiador, escritor, jornalista e ensaísta. Havia nele predominando uma angústia do diabo, ou seja, a ansiedade que domina o diabo, que lhe tira o sono, que lhe surpreende na madrugada, e audaciosa puxa o lençol do corpo, levando-o à mesa de trabalho, pondo-lhe a pena na mão para o princípio do seu ofício. É a chamada inspiração. E todos nós somos assaltados por ela em algum momento, que não respeita a privacidade, não respeita o sucesso, feriado, não sabe. Ela não chega, e como diz o grande Chico Buarque, se aposta no nosso coração com muito desejo. E assim é a inspiração. Raimundo Girão, naquele dia de Fortaleza, soberbado de afazeres, transitando entre as reminiscências de sua infância, interiorando, e as responsabilidades da uma cidade que se desenvolvia, contudo, sem desfazer-se por completo de sinais e signos do provincianismo resiliente do tempo do imperador, como de resto ocorria nos maiores centros urbanos do país, no maior ou no mais cidade. Admirável comissão que fragmentou-se como um doente, estando em muitos lugares e da forma concreta em seus estudos e pesquisas, escrevendo muito. Deve ver que foi também pessoa disciplinada, retórica, convicta do que era e desejava, tornar-se um obstinado de construir para os coetanos e os povos. Assim o fez. Seus incontáveis desempenhos, e aqui já nos vemos, entretanto, nos coloca no fio da navalha, porquanto exige que ao falar e escrevermos sobre esse ícone da vida cearense, sua historicidade e cultura, sejamos extremamente cuidadosos, dado ao perigo de alguma relevância de uma existência tão agitada e fluida. Roberto Ribeiro, antigo denominado, um girão chamado Raimundo, nos oferece um retrato falado do intelectual nascido em Morada Nova, das suas admirações das direções literárias e seus juízos acerca do personagem de sua época, o qual ingressou sem remissão na memória na cultura
história brasileira. Leamos. Triste de alguém que resolvesse falar mal do Ceará. Brigava fosse com que fosse, quando o filho briga para defender o pai. Aplaudia com muito entusiasmo as grandes figuras literárias cearenses que brilhavam nacional e internacionalmente, mas tinha predileção toda especial pelas obras de José de Alencar e de Gustavo Barroso, por quem nutria muito respeito e sobrava admiração. De Alencar, então, era nacionalmente reconhecido como ardoroso, tinha posicionamentos originais, como, por exemplo, não aceitar de forma alguma a divulgação que se faz aqui, que se faz em filmes de revistas e jornais sobre a vida do capitão de Juruí, do Lampião, rei do cangaço, malfeitor, saqueador, criminoso, perverso, dizia ele. Merecia ter sido enterrado e nunca mais ser falado. Aqui eu me perdi, respeitando a ausência, discordar sobre alguns aspectos do Raimundo Júnior. Eu acho que essa análise sobre o personagem histórico do Lampião, sem defender naturalmente a marginalidade em que ele foi, em determinado momento, compulsoriamente levado a adentrar, mas compreendendo o seu papel social, o seu papel histórico, e sem cair na tentação do monoteísmo, do bem e do mal. Eu prefiro analisar como sujeito histórico, respeitando naturalmente as indignações que provocou, e que eram justas quando ceifou vidas humanas. Não tenho o Lampião como ídolo, mas como objeto do meu estudo. E a ele me refiro como ser histórico que merece ser estudado e compreendido na sua época, no contexto do Brasil. Até porque Lampião não foi o único bandido brasileiro conhecido, e hoje nós sabemos que inclusive há uma apropriação do termo cangaço para se chamar de novo cangaço, se ocorre nas grandes cidades brasileiras hoje, que eu acho que aquilo que ela até sugeriu merece uma discussão de nós que estudamos de verdade. É preciso que nós investiguemos isso, é preciso que nós discutamos, inclusive para esclarecer melhor a proposta, porque há diferença marcante, gritante, entre uma ação e outra, não só de temporalidade, mas de prática, de objetivo. Então a gente tem que fazer essa discussão num momento mais oportuno, mais breve. O banditismo rural foi um flagelo nordeste, tornando-se um fenômeno epidêmico e tumultuando o cotidiano dos habitantes da região, notadamente no espaço de tempo a que assim nos referimos, pois que quando atuando de maneira organizada, subdivididos em grupos e assentado numa logística engendrada politicamente pela abuso e clarividência do seu comandante mor, Lampião, e astuciosamente associou-se a muitos poderosos, coronéis, latifundiários, governantes e funcionários de vários estamentos burocráticos, juízes, promotores, advogados, oficiais de justiça, para os quais prestavam serviço, recebendo informações, ajuda material e a leniência desses servidores públicos e endinheirados senhores de terra que tinham grande influência econômica e política. Juntos, todos são morais. A história e através dela que chega a isso e permite que o seu esta intrincada teia tecida com refinado lavor pelo bandoleiro das caatingas como o tenor do povo. O Melquides da Rocha, do seu livro famoso, quando fez a cobertura dos fatos de Egito, para o normal à noite, à luz de estrada, pequenos proprietários de terra, os agregados, os comerciantes, e por aí vai. Um tanto de gente, Lampião era uma figura popularista, reconhecida, conhecida, por vezes admirada, por vezes temida.
que nos transmite Roberto Ribeiro, explicitando a algerida de Arlindo Girão, amigo do Ferreira, e aos horrores produzidos pelo fenômeno social, que foi o cambecerismo de Arlindo para revelá-lo, deixando por essa razão sequelas inapagáveis na memória do povo nordestino e brasileiro. Melhor compreendermos o sentimento do velho historiador, formado nos pressupostos teóricos preconizados pela historiografia brasileira da época, cujo um dos principais cânones era o positivismo politista, o qual privilegiava a narrativa factual minuciosa, povoada de data, privilegiadora dos grandes feitos e fatos, vertical no seu olhar sobre a sociedade de classe. Esse modo de conceber a história, quem sabe, tenha sido fundamental na sua escritura poligráfica, na sua escritura política, na sua vida intelectiva e nos diversos cargos públicos que ocupou em grande parte da existência aqui em Quim. O grande Guimarães Rosa chama de uma vila pós-Quim, e aqui na vila aqui em Quim, pois vimos todos estamos de alerta. Sobre isso, é no mínimo curiosa, para não dizer integrante, a afirmativa de Antônio Girão Barroso, dileto e amigo e confrade de Arlindo, em agremiações e movimentos culturais cearenses, segundo a qual mesmo, consagrando-se inclusive como único, sem nenhum vício político, pois a política não era do seu feitio, como ele próprio chegou a declarar. Foi, como se sabe, secretário-geral da Prefeitura Municipal de Fortaleza, e depois prefeito, secretário de Educação e fundador e primeiro secretário de Cultura do Estado, cuja criação ele próprio, quando da realização do primeiro Congresso Cearense dos Escritores, acontecido aqui em 1946, e mais ministro do Tribunal de Contas do Ceará, primeiro diretor e professor da Escola de Administração do Ceará, partícipe dos mais atuantes do Instituto Ceará e da Academia Cearense de Letras, além de atividades outras que constam de sua riquíssima biografia. Sublinhamos uma passagem acima que, quando diz que, considerando-se como um público sem nenhum vício político, pois a política não era do seu feitio, como ele próprio chegou a declarar. Aí é um conceito que é política. A política, ela está em todos os movimentos de nossa vida, em todos os momentos, ela faz parte do nosso cotidiano, de cada responsabilidade que assumimos e de cada declaração que fazemos pública ou mesmo dentro do reservado de nossas casas. Uma outra coisa seria a política partidária. Talvez Girão não fosse um militante de partido, não era. Ele era, na verdade, um homem público que fazia política e serviu-se da política para chegar. Naturalmente, ninguém chega a prefeito sem fazer política. Mesmo por mais técnico que você não seja, mas a política é assim. E é natural, é normal, é completamente previsível e aceitável. Eu vou aqui, adiantando do lado, consignadas essas observações que julgamos oportunas e ajustadas para uma aproximação mais segura do autor e da sua obra, quanto mais tão eclética quanto a de Girão, isso feito, queremos agora nos ater a dois momentos significativos do percurso dele. O primeiro, cumprindo o dever e reconhecimento como um baiano, nascido em Irará, porta do sertão do Estado. Eu quero aqui abrir mais um parênteses e dizer, nascido em Irará, me orgulho muito, mas tenho um orgulho muito grande de ser cidadão de Campos e cidadão de Uauá, duas cidades do sertão. E estou vendo ali, de cara, 3 conterrâneos. Terezinha, meu querido amigo Moisés Barão, filho do grande Paulo Monteiro, a quem tive a oportunidade e a honra de apertar a mão, de conhecer, de conversar e dar tudo sobre o grande. E o filho dele, Renan, que vi nascer e hoje é médico veterinário, o que demonstra o quanto o tempo passou. O professor Calazans dizia
Martina, não sei se ele chegou a falar com você alguma vez, mas ele me disse uma vez conversando, e com aquele ar dele de brincadeira e tal, me disse assim: Manuel, você está descobrindo que está ficando velho quando você virar fonte. Né? E eu tenho descoberto isso ultimamente, né? Tenho virado fonte, né? Quanto a Girão, refiro-me ao primeiro Congresso de História da Bahia, coloca ocorrido em 1949, ocasião celebrativa do 4º centenário da cidade de Salvador, realizado sob os auspícios e organização do governo do Estado da Bahia, estando na governança o doutor Otávio Mangabeira e do Instituto Geográfico Histórico da Bahia, que foi o outro patrocinador. As comemorações foram grandiosas, com uma programação diversificada, nas quais se incluíam conferências, palestras, debates, eventos artísticos e culturais, culminando com um desfile histórico rememorativo da fundação da cidade, em 29 de março de 1549, pelo militar e fidalgo português Tomé de Souza. Desfile este transcorrido no centro histórico da cidade, com grande afluência e participação popular. Inscrito no Congresso, compulsando os anais do GHB Bahia, lá fomos encontrar uma vez mais o nosso patrão. Inscrito no Congresso para apresentar um trabalho Bandeirismo Baiano e o Povoamento do Ceará, editado pelo Instituto do Ceará em 1949, contendo 20 páginas. Consta ainda haver sido uma comunicação apresentada ao primeiro Congresso de História da Bahia. O resumo é descrito como contribuição dos bandeirantes para o povoamento do Ceará, o que denota a amplitude temática do Congresso, contemplando não só a história da Bahia, mas como não poderia deixar de ser todo o Nordeste. O segundo momento diz respeito à sua participação no movimento cultural CAN e como colaborador da revista Orgulho. Originário das edições CAN, que era uma editora criada e dirigida por alguns daqueles escritores e que funcionava em Fortaleza desde o início dos anos 40. A revista CAN passou a não só ser o centro de atenção dos intelectuais, que gravitam nos diversos setores de Fortaleza, mas se constituiria no meio de divulgação das suas produções literárias. Gerada sob o signo do ecletismo, tinha a missão de divulgar os trabalhos literários que abrangiam diversos setores, como o da literatura, o da sociologia, o da história, o das artes, entre outros. A revista tinha ainda a árdua tarefa de acolher escritores de variadas orientações doutrinárias, fosse essa orientação de conotação política ou estética. Essa é a trajetória do homem público, né? Acendradamente cearense, apaixonadamente cearense, né? Como, aliás, todos nós temos que ser em relação à terra e nação. A terra, o que vemos a luz do sol pela primeira vez, o entardecer, né? E quando nós temos o privilégio de ver o sol se derramar sobre a Bahia do Porto dos Santos, ou como eu tenho tido o privilégio durante 30 anos de ver o sol aparecer e desaparecer sobre as altitudes de Campinas, jogando sua luz sobre o açude de Cocó, né? Então, é para mim sempre um gosto dizer que sou baiano, que sou cearense, que sou brasileiro. Sou sobretudo brasileiro. Eu sou um brasileiro. Nada. Né? Ao falecer em 24 de junho de 1988, na cidade que amara e cuidara como uma filha, Raimundo Girão já não se pertencia. Era um patrimônio, uma referência cultural do Ceará e do Brasil. Trabalhara, escrevera, servira publicamente sua terra e cultura, o saber do seu povo.
Foro intelectual, erudito que jamais se afastara de suas origens. Era um homem harmonizado com sua família, seus amigos, enfim, com a vida que vivera e na qual laborara. Encerro esta homenagem produzindo o seu próprio testemunho. Assim faço a minha louvação. Afinal, realizei, sei que não existi, vivi sabendo não ser coisa vã, o viver como superior e essencial função do homem, não só biologicamente, e sim também espiritualmente, moralmente. A vida biológica é autônoma, ela não a faz, ele não a faz. A espiritual e a moral, ele se ajuda a construir, pois que não se constrói sozinho, sem a influência arbitrária e multitentacular do meio social que o rodeia. Mas, de qualquer modo, será na face os vínculos das canseiras para, e este seu verdadeiro destino, tornar digna a sua qualidade humana, conseguindo poucas vezes, das vezes que contemplamos, para que não seja tão só um número estatístico. E eu digo a vocês, essa é minha pretensão também, é não tornar só um número estatístico, um cadastro, um crachá, uma referência à lista, mas com a modéstia que deve ser transmitida a nós, quando desejamos ir ao longo da cultura, ser modestos. Primeiro, ser modestos, gratos, reconhecidos. E faço aqui minha a palavra e encerro com esse verso que talvez vocês de outros estados, de um compositor baiano, que foi meu amigo, e com o qual partilhei alguns momentos da minha moradia da juventude, né, que se chama Ederaldo Gentil, que morreu precocemente, vítima de uma depressão profunda, né, e que acabou praticamente se suicidando. Mas Ederaldo era um gênio, e como gênio ele deixou seus roteiros disponíveis para mim. E tem um verso dele que me toca muito, que ele diz, e é como eu me sinto toda vez que tenho a tentação de pensar que sou eu. Eu sou apenas um menor dos pequenos. Muito obrigado.